Vamos lá de novo, é a mania deles. Bom dia, planeta Terra! Vamos lá? Minha gente, eu estava falando que ontem foi a abertura da primeira semana de dança circular em Guaratinguetá. Nós fizemos uma dança lá na praça do Clube dos 500, Praça Niemeyer, não é verdade? E hoje continuamos uma palestra maravilhosa, hoje no auditório do Senac, aqui em Guaratinguetá, às 7h30 da noite. Eu espero vocês lá. Vem para Guará uma das papas do assunto de dança circular. Hoje, 7h30, lá no Senac. E obrigado a você que está aí, Frazili, grande amigo, obrigado, Dr. Mauro Frazili, está aqui com a gente, Fernando Sarabion, Felipe Nogueira, Amália, será que eu consigo falar? O Éder, muita gente já passou aí, muito obrigada por estar assistindo a gente. E olha onde eu estou hoje. Falei que ia começar a semana bem. Olha que moça bonita. Doutora Lara Cavalca, terapeuta ocupacional e gerontóloga. É com ela que nós vamos bater um papo hoje. Lara, obrigada por me receber. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O consultório dela é uma maravilha. Eu chamo de consultório? Olha, a gente chama de clínica, mas aqui é como se fosse uma casa mesmo, bem acolhedora, né? É verdade. É uma casa, não tem cara de clínica, não tem nada. Tem até uma cozinha aqui no meio do caminho, com mesa, com fogão, com tudo. Faz parte do trabalho? Faz parte do trabalho. Então nós vamos começar. O que é? Ela faz um trabalho maravilhoso, eu estou louca para chegar lá e contar para vocês. O que é ser gerontóloga? Qual é a função de uma gerontóloga? Olha, o profissional gerontólogo, ele é aquele profissional especialista no estudo do envelhecimento. Então, tanto profissionais médicos, geriatras, podem se especializar em gerontologia, quanto outros profissionais da saúde que queiram trabalhar dentro do envelhecimento. Então, o profissional gerontólogo, ele tem um olhar direcionado para o envelhecimento do ser humano, que é muito complexo, tem muitos fatores, né, sociais, físicos, cognitivos, então é um universo amplo e que a gente vai olhando cada detalhe desse processo. Nossa, Lara, é um trabalho e tanto, hein? É um trabalho e tanto. É um trabalho e tanto, porque hoje nós estamos ficando mais velhos. Sim. Né? Em idade. Uhum. Mas o nosso corpo, a nossa mente, está ou não? Isso é um paradigma que a gente tenta cuidar hoje. Por quê? Porque a gente sabe que envelhecer muitos anos é algo normal, não é segredo para ninguém. Hoje em dia a expectativa de vida já é alta, mas como que a gente vai envelhecer bem? Então é isso que a gente tem que pensar, na qualidade de vida do envelhecimento. E não só em como viver mais anos, mas com qualidade nesses anos. Bom, mas aí é o seguinte, a gente é jovem e não pensa em nada disso, não é? Em que idade eu devo começar a pensar e me cuidar para viver melhor? Cronologicamente, com 28 anos a gente começa a envelhecer. Ouviram isso? 28. 28. Exatamente. Então não dá pra gente pensar que com 60 anos, a partir dali eu sou idoso, agora eu vou me cuidar. Porque o envelhecimento ele é um reflexo de todos os hábitos de vida. E por que 28? Porque ali se conseguiu identificar dentro da medicina, na genética, que a partir dali a gente começa na curva descendente. Já? Então, já cabelo, pele, né? Tudo isso já vai mudando a partir de 28 anos. Quer dizer que a história dos 30 anos é real? A história dos 30 anos é real. É claro que a gente tem uma cabeça muito boa ainda com 30 anos, mas a gente já começa num processo de perdas, né? Que vai se acentuando ao longo dos anos. Por isso que os hábitos de vida são importantes, né? Para que eu passe por essa fase tendo um envelhecimento pleno, né? Certo. E hoje nós estamos em torno de 76, 77 anos. Isso, de expectativa de vida. Expectativa de vida. Isso. Isso. Nesses países em desenvolvimento, né? A gente está falando do nosso país aqui. Em outros países mais desenvolvidos, é um pouquinho mais alto essa expectativa de vida. Bom, nós temos que levar em conta também que esses países mais desenvolvidos são mais frios. Será que tem interferência? Tem uma relação, mas eu acho que toda essa relação maior de qualidade de vida, de saneamento básico, estudo, vida social, que as pessoas têm mais chance de ter coisas a explorar, inclusive essas habilidades sociais, essas pessoas vão envelhecer melhor. Aquelas crianças lá, eles não pisam em esgoto a céu aberto, não é, Lana? Pois é. E aí a gente não precisa nem dizer
em estados que são tão pouco desenvolvidos como se a gente for pensar no Nordeste. Mas se a gente pensar no estado de São Paulo também, tem cidades que têm uma condição menor do que na capital. E essas pessoas, elas têm um envelhecimento diferente. Assim como nas grandes capitais, uma pessoa que vive em São Paulo tem mais chance de AVC do que uma pessoa que vive no interior. Então tudo isso tem que ser considerado. Tudo. Ar que respira, alimentação, sedentarismo ou não. Exatamente. Doenças crônicas, diabetes, hipertensão. E uma coisa muito importante, a gente sempre fala de alimentação e de atividade física, só que engajamento social, engajamento ativo com a vida, isso é importantíssimo no processo de envelhecimento. Engajamento social. Exatamente. Troca. Fala. Exatamente. Então, estar com pessoas, fazer atividades lúdicas, atividades prazerosas, atividades sociais. Então, aqueles idosos que vão lá no centro, na praça, sentam e jogam um dominó ali juntos e conversam. Isso é importante. Da vida alheia. É importante. É importante. Essa troca é fundamental para um processo de envelhecimento saudável. Como é que você está lidando isso, Lara? Hoje nós estamos conversando com a doutora Lara Cavalca, gerontóloga. Como é que lida a internet de hoje? Porque você vê que muitas pessoas mais velhas, e principalmente os aposentados, acabam ficando dentro de casa sentado no computador, achando que está ali interagindo com o mundo. É um instrumento até que bom, numa certa forma. É um tipo de interação, mas a gente pode chamar isso de uma certa inclusão precária. Então, assim, existe uma inclusão social dentro dessa rede, porque hoje em dia isso é muito comum. Então, talvez os idosos com 80, 85 anos hoje não estejam tão ligados a isso, mas os novos idosos, até a gente vai colocar isso no dicionário, né? Não a gente, mas a palavra gerontolescente. Gerontolescente. Você sabe que outro dia eu li um artigo de uma antropóloga no Estadão, correu aí pelas redes sociais, falando sexalescente. Eu falei, eu sou sexalescente. Sexalescente, exatamente. E gerontolescente também. Gerontolescente, já sou gerontolescente. Com certeza. Então, uma pessoa com idade acima de 60 anos, vida ativa, trabalhando, a gente usa esse termo agora de gerontolescente. Então, voltando, né, a tua pergunta, essas pessoas, elas estão incluídas nessa rede social, mas o contato de troca é importante, né? Seja com família, com filhos, com amigos. E a gente sabe que no processo de envelhecimento essas pessoas vão perdendo vínculos. Então, às vezes, falece um amigo, outro fica doente. Então, como que eu fico diante dessas perdas também? Então, a minha pergunta para você falou, bom, a curva começa pelos estudos já em 28 anos de idade. Então, se eu tiver 29, 30 anos de idade, eu já posso vir me consultar com você, uma gerontóloga que vai me orientar daqui para frente? Não necessariamente. Na verdade, é acima de 60 anos, 60 anos ou mais. Acontece de vir pessoas de 50 e poucos anos, eu estou com queixa de esquecimento, vim fazer uma avaliação para ver se isso é comum ou não. Mas, a partir de 60 anos, a gente faz testes, avaliações padronizadas para esse tipo de perfil. Sei. Eu não queria entrar direto nesse alemão, né, no bendito Alzheimer, mas já que você falou de esquecimento, hoje em dia a gente percebe que as pessoas têm um esquecimento maior. Então, a partir de que idade eu devo me preocupar com o meu esquecimento? Pergunto antes disso, qual a causa desse esquecimento? Excesso de informação? Excesso de informação, o que a gente chama de tarefa dividida, né? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo, uma rotina muito cheia de atividades que faz com que a gente não preste atenção em certas coisas. E a atenção é o primeiro passo para a formação da memória. Então, muitas vezes, não é que você tem esquecimento porque a tua memória está ruim clinicamente, mas você tem uma atenção prejudicada pelo excesso de atividades. É importante colocar aqui, porque isso... eu sou meio autônomo, eu faço as coisas sem perceber que eu estou fazendo isso? Pois é, você tem tantos hábitos e faz tanta coisa ao mesmo tempo, que na hora de... Será que eu paguei aquela conta de luz mesmo? Não lembro, porque eu estava pagando a de luz, a de telefone, da minha casa, da clínica, então me perdi nesse espaço de tempo. Então, isso não é um problema de memória, é um problema de atenção fazendo tarefas divididas. Agora, o esquecimento, o que é importante a gente pensar em relação ao esquecimento? Existem esquecimentos que não atrapalham a minha função e a minha gestão do cotidiano. Então, esquecer se eu telefonei para alguém ontem ou esquecer o telefone de alguém, isso pode ser comum. Agora, será que eu estou esquecendo compromissos com uma certa frequência?
porque realmente eu não me lembro. Então aí a gente tem que avaliar melhor essa memória para ver se é um processo de doença. Alzheimer é só um deles, mas existem outros processos neurológicos que prejudicam a memória, ou se é uma queixa de esquecimento ou de dar um branco, que às vezes tentar lembrar o nome de alguém, eu tô aqui, como é que é seu nome mesmo? Aí depois é a Neuza, né? Isso é comum. Eu tenho isso só bem. É. Ó, eu estou fazendo um treino com você, a Luciana Miller Guimarães, obrigada, está falando de você aqui, mandando um abraço para você. Outro dia meus colegas que assistem falam assim, olha, tá ótimo, tá tudo muito bem, mas você fala muito, atrapalha as pessoas. Elas estão querendo responder, a gente perde. E hoje eu estou fazendo esse treino aqui com você, então já me vieram 2, 3 perguntas para fazer com você na mente, mas eu estou me treinando, fiquei quieta para você terminar o seu raciocínio. Já me esqueci da primeira pergunta. Tá vendo? Daqui a pouco você vai lembrar. Você tá vendo? Porque eu tô sem o lapisinho e o papel também na mão que me dava uma orientação. Isso é comum? Isso é comum. Isso é natural? Isso é natural. Não tô ficando esclerosada? Não tá ficando. E não adianta você ficar tentando assim, eu vou tentar lembrar, porque se a gente está tentando acessar a mesma via. Daqui a pouco, naturalmente, você vai lembrar dessas perguntas. É verdade. É verdade. Então a pergunta é mais ou menos assim. Tem um treinamento para isso? Sim. É natural que eu me esqueça aos 30 anos, por exemplo, 30 e poucos anos, hoje, né? Com essa vida que nós temos. Porque você tem que analisar tudo, não é isso? Então estou falando de hoje, 30 anos e tal. Esquecer, por exemplo, o que eu fiz com 20 e poucos anos e tudo mais, porque eu não lembro lá. Esquece. Não, isso é natural. E aí existem vários treinamentos cerebrais que podem ser feitos para você estimular, né? Agora, eu uso, por exemplo, eu tenho aqui uma agenda que não sai do meu lado, eu tenho ela o tempo todo. Por quê? Se eu tiver que lembrar cada casa que eu vou, quem vem aqui no consultório, que dia que eu atendi tal pessoa, eu também não vou lembrar. Não, você precisa mesmo. Então é uma estratégia que a gente usa de memória. Então, esquecimentos, como que a gente pode pensar para ver se é saudável ou não? Assim, todo aluno lembra do professor, mas o professor não lembra de todos os alunos. Exatamente, porque é muita informação. Né? Então, assim, se a gente tem uma vida muito atribulada, muitos compromissos para organizar, é mais difícil mesmo da gente lembrar. Então, sendo com 30, 40 ou 50, é natural que isso aconteça. Agora, quanto mais a gente vai envelhecer, mais lento é o processamento cognitivo, então mais dificuldade eu vou ter de lembrar. Você falou isso, eu me lembro de um sobrinho neto, meu primeiro sobrinho neto, mamãe já estava esclerosada, já estava esquecendo, e ele com 5 anos falou para mim, ô tia, eu conto essa história porque eu adoro, ô tia, a Bisa não sabe que eu sou neto dela? Eu falei, sabe sim, porque ela, quando você nasceu, o cérebro dela, a memória dela estava boa. Mas o que é isso? Então, eu falei, é igual um computador a cabeça da gente, nasce vaziozinho, a gente vai enfiando as coisas lá dentro. Aí eu me enrosquei, eu falei, depois quando a gente fica velhinho, eu falei, e agora? Aí ele olhou para mim e falou, deleta, né tia? Eu falei, deleta. Exato, exatamente. Sabe, deleta. A gente deleta muita coisa, não deleta. Porque a gente tem que ser seletivo. Se a gente for guardar tudo o que a gente vai tendo durante a vida, se a gente tiver com 90 anos, é muita informação, né? Então isso acontece. Mais velho, então demora um pouquinho para lembrar, para acessar o arquivo, mas chega. Demora, mas chega. Se não houver nenhum processo de doença. Uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, ela tem dificuldade de acessar as informações que ela tem lá guardadas. Então a gente fala, né, na hora de fazer essa evocação, essa lembrança sem pista, muitas vezes o idoso ele não vai conseguir lembrar, mas aí ele tem um processo de doença inserido nessa história dele. Então nós vamos agora entrar nessa parte. Quantas doenças catalogadas nós temos relacionadas à perda de memória? Olha, porque tudo hoje é falado Alzheimer, mas não é nem tudo assim, né? O Alzheimer ele é uma doença que pode, né, chegar à demência, usualmente ele chega, ele é um dos tipos de doença neurológica, mas tem a vascular, tem a demência mista, tem associada a Parkinson, comprometimento cognitivo leve. Tudo isso está relacionado à memória, afeta não só a memória, mas outras funções. Isso é interessante da gente falar, porque as pessoas pensam assim, tem Alzheimer, a memória está ruim, mas não é só a memória. Então, por exemplo, existe a questão da linguagem, então eu consegui, como a gente está conversando aqui, conversar, manter um raciocínio linear do nosso discurso, ter coerência. Tem o que a gente chama de funções executivas, eu conseguir sair de casa e planejar uma atividade que eu vou fazer.
Então, se eu vou ao supermercado, eu tenho que fazer uma lista, saber o que eu vou comprar. Faltou alguma coisa? Nossa, como é que eu vou fazer? Eu faço isso de manhã cedo, eu já tenho que ter um certo planejamento do que eu vou fazer. Exatamente, são as funções cognitivas superiores que a gente tem, as mais complexas. E uma pessoa com uma doença, Alzheimer, por exemplo, que é a mais comum, ela também tem dificuldade de fazer esse tipo de atividade. Então, não é só a memória que está prejudicada, mas outras funções. Outras funções. Então, cada doença, entre aspas, tem afeta uma área cerebral ou motor e tal. Bem, qual é a idade? Bom, as doenças neurológicas não têm idade, né? Não tem idade. Uma pessoa pode ter um AVC ou pode ter um aneurisma, por exemplo, um rompimento de aneurisma cedo. Mas se a gente for pensar num trabalho de pessoas que cuidam de idosos, é a partir de 60 anos é que a gente avalia, exatamente. A partir de 60. Agora, pode acontecer, tirando o AVC, tirando um evento desse, pode acontecer um Alzheimer mais cedo? Existem casos de Alzheimer precoce, por volta de 50 anos. Não é muito comum, mas existe. Geralmente, o Alzheimer ele vai aparecer nos idosos mais longevos, que são a partir de 80 anos, né? É mais comum que isso aconteça, mas pode ser que ele apareça antes. E uma grande questão hoje é a gente conseguir identificar quando é o início da fase do Alzheimer. Por quê? Porque geralmente o idoso ele já tem comprometimento, só que é muito sutil. E aí o familiar ou o cuidador não conseguem perceber. Então, geralmente, a gente tem um diagnóstico com Alzheimer e há 8 anos, por exemplo, esse idoso já deve estar desenvolvendo a demência. Então, uma dica é prestar atenção no que aquele idoso sempre fez e não está conseguindo mais fazer. Então, ele pode esquecer. A pessoa percebe, não percebe? A pessoa percebe. Está esquecendo? A pessoa percebe. Só que as pessoas, principalmente as mais escolarizadas, que têm Alzheimer, elas conseguem dar aquela mascarada. Perfeito. Então, eles conseguem ver que eles estão com dificuldade e tentam mascarar. E acham um outro caminho para fazer aquela mesma coisa, aquela mesma função. Exatamente. Então, a família, o que ela tem que prestar atenção? Poxa, meu pai, ele sempre conseguiu ir à farmácia sozinho. Fui junto com ele e vi que na hora do troco ali, ele está se confundindo. Então, eu já tenho que acender uma luz amarela ali e começar a prestar atenção e levar para um geriatra, para um neurologista, para fazer uma avaliação. É importante, eu falo para os meus pais agora que fizeram 60 anos, mas não é agora que eu já falo para eles, olha, é bom vocês irem ao geriatra, vocês estão no processo de envelhecimento, não precisa esperar 60 anos para ir ao geriatra, porque aí essas avaliações básicas, simples, de rastreio, já são feitas há muito tempo. Então, você pode pegar uma pessoa com 40 anos, mais ou menos, e fazer uma anamnese com elas, e pode perceber que ela já começou alguma coisinha ali? Sim, já é possível perceber. Já é possível. Quando a gente faz essa avaliação, a gente clínicos e avaliações psicotécnicas, posso chamar assim? Isso. São avaliações cognitivas, a gente estuda a neuropsicologia, a neurociência, para a gente poder fazer essas avaliações. Então, a avaliação, ela tem ali por uma escolaridade, por uma idade, ela tem um score mínimo esperado para aquela pessoa. Perfeito. Nós estamos conversando com a Lara Cavalca, gerontóloga, está uma delícia, não tá? Quem vem vindo aí? Norma. Minha mãe tem 81 anos e desde o ano passado, em novembro, se recusa a comer. Só insúria, ainda com muita resistência. Foi internada e ficou 10 dias desnutrida, faz uma semana que saiu. Meu Deus do céu, vem aqui conversar com a Lara. Pois é. Não é? Então, uma idosa aí que com certeza deve estar emagrecida e precisando estar bem nutrida. E aí é importante que isso é uma outra questão, a alimentação. Os idosos bem nutridos, eles vão ter uma capacidade física e cognitiva melhor. É só a gente pensar quando a gente está com sono e fome que a gente fica meio sem prestar atenção. Não é? Exatamente. Fica então é importante torto, cuidar da assim, alimentação. E tem uma alimentação específica, óbvio. Você não vai dar torresmo. Apesar de que eu conheço uma senhorinha de 98 anos, né, dona Cida? Que adora um torresminho toda semana, né? E come, não tem nada. Tá ótimo. Acontece, raridade, mas acontece. Raridade, não é? Eu esqueço o nome do telefone. Dona Cida, qual é o nome do telefone de fulano? Ah, é tal. Você tem um cabimento? Pois é. Esses dias veio um idoso aqui de 88, ótimo. Eu falei, meu Deus do céu, 88 anos desse jeito, que né? Delícia. Cabeça ótima, tudo bem. Que delícia. Tem diferença de Alzheimer e esclerose? Não, na verdade, esclerose era um termo antigo que se usava, né? Hoje em dia a gente não usa mais falar esclerose ou esclerosado. Então a gente fala
Ao invés de falar esclerose, a gente fala demência. Então, o idoso demenciado seria o antigo esclerosado. O antigo esclerosado. Exatamente. Eu de vez em quando esqueço, falei, já estou esclerosando. Tudo bem, agora você fala que está demenciando. Agora você muda o termo. Não, hoje eu estou com outra frase na cabeça, que eu lembrei, que eu esqueço, eu leio, porque leio muita coisa, eu não lembro de tudo, né? Aí passa no WhatsApp, esse outro dia passou e falei, essa é minha. Primeiro eu surto, depois eu converso. Então eu estou com essa na cabeça. Primeiro eu surto, depois eu converso. Pois é. Tá bom. Olha, mas a Lara faz um trabalho aqui maravilhoso. Você tem grupos, né? Você está fazendo um trabalho em grupo aqui. Exatamente, tem algumas frentes de trabalho. Então, primeiro, o que acontece? O idoso vem para avaliação, às vezes tem uma buscativa, a família traz, e às vezes, muitas delas, um geriatra ou um neurologista encaminha. Faz essa avaliação de triagem e aí a gente direciona, olha, esse vai fazer só atendimento individual, porque em grupo ele não tem perfil. Mas os grupos são uma grande frente aqui da clínica. Então a gente tem grupos lúdicos, então tem atividade de dança, de música, de culinária. Por isso essa cozinha que eu falei no início aqui. Exatamente. Então os idosos, eles têm dificuldades já cognitivas e aí eles fazem essas atividades como meio, essa atividade é um recurso para estimular esse idoso dentro dessas habilidades que ele tem. Tem possibilidade de reversão em algumas situações? Não, em algumas tem, mas assim, a maioria desses tipos de demência, como Alzheimer, demência vascular, são irreversíveis. Essa não tem jeito. O que a gente consegue fazer? A gente consegue segurar a progressão da doença. É isso que acontece. Então, com medicação, tratamento farmacológico e não farmacológico, que são as terapias. Então, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia. Então, essas terapias de estimulação, elas fazem com que o idoso ele não progrida tão rápido. Né? Ô Lara, a gente sempre fala, começa a fazer palavra cruzada, olha, leia bastante e tal. Mas tem um limite nessa história também. É bom. É bom, mas tudo é bom, o que é importante? As áreas cerebrais todas precisam ser estimuladas. Então tem uma área de número, tem uma área de linguagem, tem uma área de atividade artística. Então não adianta uma pessoa que foi professora a vida toda ficar fazendo palavra cruzada quando envelhece, porque aquilo ali para ela é muito fácil. Bobagem, né? Então o que a gente faz? O trabalho é de estimular várias áreas. Tem gente que vem aqui, por exemplo, e não tem coordenação motora, eu não gosto de dançar, mas é importante esse tipo de estimulação para o cérebro. Tem gente que vem aqui, não gosto de cozinhar, mas sequenciar uma etapa toda de uma culinária é importante para as funções executivas. Você não cozinha, mas vê a receita e vai me lendo a receita aí. Exatamente. Então, as funções vão sendo trabalhadas. E o que é importante quando a gente envelhece? Estimular todas as funções. Então, eu, por exemplo, como terapeuta, eu trabalho muito com linguagem, converso muito, você também. Mas eu sou péssima de número. Então, se eu tiver que somar uma placa do carro, eu tenho dificuldade. Então, eu preciso fazer atividades desse tipo de memória, desse tipo de memória operacional. Você tem que fazer com nome, Lara. De guardar, né? Guardar nome. Tem que fazer associação. Eu já passei mal vexame porque eu não escrevi o nome. Aí eu escrevo sempre o nome da pessoa e falo assim, agora eu já sei. Agora eu estou mais tranquila, então eu já lembro. Mas no meio da entrevista, eu falei, meu Deus, o nome da pessoa, é o nome do sujeito. Fora a saia justa, né? Mas aí você... exatamente. Então passa outra, você que é você? Fica olhando para mim e essa mulher é louca. E daí que eu vou unir o nome, a pessoa, porque eu conheço muita gente. Sim. Mas às vezes eu não sei que é aquela. A Ângela é aquela, não é aquela. Não é complicado. Então, mas aí me veio outra coisa. Nós temos percebido também, ultimamente, que as famílias estão se desmembrando, né? Estão se dissociando. E a pessoa mais velha vai ficando sozinha. Solidão mata, né? Mata. Solidão mata. Solidão literalmente mata. A gente sabe, inclusive, que essas doenças, elas estão muito ligadas ao estado de humor. Então, a depressão, por exemplo, que é uma doença cada vez mais em evidência, que vai ser a maior incidência no mundo, talvez ultrapasse aí essas cardiovasculares e tudo mais. A depressão. Então, ela é a doença do século. Então, o que a gente precisa sempre fazer? A gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, porque é muito comum vir um idoso para fazer avaliação cognitiva, porque ele não está lembrando, não está conseguindo prestar atenção,
porém o humor dele está ruim. Então, se eu não trato a depressão, eu não consigo diferenciar se esse humor está ruim. Aliás, se a cognição está ruim por conta da depressão ou não. Então, assim, é preciso, por isso que vida social, esse engajamento é importante, isso melhora o humor da pessoa. E, consequentemente, as outras questões físicas, cognitivas também melhoram. Ou seja, a base é o amor e o contato. Exatamente. Essa é a base de tudo. Eu fiquei sabendo esses dias, até já falei e falo de novo, que na Europa as pessoas têm pessoas próprias que são contratadas para dormir de conchinha. Tem cabimento uma coisa dessa lá? Eu não sabia disso. Para dormir de conchinha na Inglaterra. Então eu ligo para você, olha, você pode vir aqui em casa, então eu pago para você dormir comigo de conchinha, para me sentir aconchegada. Para ter um afeto, né? Para ter um afeto. Pois é. Porque isso é muito importante, mas existir um serviço desse é complicado. É o fim da picada, não é? É o fim da picada. Né? Muito bem. Lara Cavalca, gostou? Vem pra cá. Olha, e tem vários grupos que você está trabalhando aqui, né? Isso. Eu Então, sei que você tem. Tem esses grupos lúdicos, tem os grupos junto com uma fisioterapeuta, então a gente faz estimulação cognitiva e motora ao mesmo tempo com a doutora Carla Castro, ela também está aqui comigo. E tem os grupos de memória, que a gente chama de grupo memória, mas não trabalha só a memória. Como eu te falei, são várias funções. E aí são exercícios cognitivos em grupo. Claro que esses idosos passam por uma triagem, porque é um idoso com um desempenho de nota 10, ele não pode estar num grupo com alguém de nota 8. Então a gente faz um grupo homogêneo para que todos consigam participar. Para quem não vai poder vir aqui participar das suas aulas, do seu tratamento, uma dica para como é que você pode melhorar a vida das pessoas? Olha, para você que está aí, ó, olhando, eu acho que uma coisa reclamando do governo? Uma coisa simples que todo mundo pode fazer e que a gente sabe que hoje em dia é um preditor de bom envelhecimento é contato social. Então, saia de casa, vá ver a luz do sol, converse com pessoas, faça uma caminhada, não seja sedentário e se alimente bem. Isso é fundamental para envelhecer bem. O humor bom levanta muita coisa. Eu também acho. Eu sempre falo, olha, alegria. E a pessoa idosa precisa de alegria, só isso. É verdade, é importante. Muito importante. Se você viver triste, você vai ficar doente, com certeza. Vai ficar reclamando do governo o tempo inteiro dentro da sua casa, vem pra cá. Isso aí. Lara, muito obrigada por essa aula deliciosa. Magnífico o seu trabalho, que eu amo de paixão, todo mundo sabe que eu adoro os meus velhinhos, não é? Gosto muito, gosto de trabalhar com eles também e fiquei muito contente de saber desse trabalho que você está fazendo, porque todo mundo já está falando. A cidade está famosa. Que maravilha. Vou ficar mais agora aqui com você. Vai ficar mais famosa e não é nem isso. Você vai receber muito mais amor. Com certeza. É um trabalho lindo. Com certeza. Parabéns. Agradeço muito a oportunidade. Gostei muito da conversa. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí para o pessoal que está assistindo. E olha, vou dizer, você que não assistiu, de tarde no canal do YouTube, pode passar no Face que eu já coloquei lá, você aperta o dedo ali, clica, já vai cair no canal Neuza Cipolli do YouTube à tarde, tá bom? Esse bate-papo que a gente fez com a Laura. Laura, Deus lhe pague. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá aí. E a vocês também, muito obrigada. E amanhã tem mais sintonia, 11h30, não esqueça. Tchau. Ó o dedão aqui, ó.